Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta dessa semana, muito atual, muito interessante, muito pertinente, em todos os aspectos. Ciclo virtuoso, um ciclo positivo, crescente, de melhora. Como conseguir? Mais uma sirá impressionante, um discurso do Rebbe de Lubavitch, que faz parte do projeto Likutei Sirot. A gente está começando um novo ciclo agora, no volume 26 de Sirot, discurso racídico do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Beshalach, essa é a sirá de número 1. E aqui a gente vê mais uma referência ao ciclo, inclusive está ligado com o ciclo da Lua, que tem esse ciclo crescente, espiral, que vai aumentando cada vez mais. A gente está na Parashat Beshalach, que é no capítulo 3 do livro de Shemot, e fala logo no comecinho da Parashá, né, no segundo verso, Pasuk da Parashá, fala, Vaisev Elokim et Ha'am, que Hashem fez desviar o caminho, né, circundar o caminho do povo Derech Hamidbar pelo deserto Yam Suf, né, chamado Yam Suf, que é traduzido como Mar Vermelho. Ve Hamishim alu Bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Ve Hamushim, que na verdade, Hamushim pode ser armados, mas pode ser, está ligado com, confunde, né? Está ligado com o número 5, um quinto teria saído só do povo inteiro. Saiu, se elevou, né? Subiu Bnei Israel, o povo judeu da terra de Mitzrayim. Logo no versículo seguinte, que na verdade é o versículo 19, vai cá Moshe et Atzmot Yosef, e Moshe pegou os ossos, Atzmot, são os ossos, né? Até hoje se fala para osso, em hebraico, a palavra Atzmot, os ossos do Yosef, junto com ele, porque tinha sido jurado, né? Yosef fez, Asbia, fez o povo jurar que quando ouvissem Pakod e Fkod, quando Hashem fosse salvar o povo, tirar o povo do Egito, que eles subiriam junto com eles Et Atzmotai, os meus ossos, junto com vocês. Então, no começo da Parashá, fala sobre Moshe pegando o caixão do Yosef, Aaron, o caixão, a arca do Yosef, depois de falar que Hashem desviou o caminho do povo passando pelo Yam Suf, onde tem depois a abertura do Mar Vermelho. O Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, do Humash, faz a relação entre esses dois versos que tem na proximidade, na sequência dos dois, que mencionam os dois caixões que viajaram lado a lado no deserto, né, como tem depois no Tratado de Sotá. Um caixão, né, uma arca que carregava os 10 mandamentos, as Lochot Abrit, as tábuas da lei, né, que está ligado com a Shekhinah, com a presença divina que estava embutida, estava inscrita dentro das tábuas da lei, e a arca, o caixão do Yosef, que cumpriu tudo que estava escrito nas Lochot, né? Esse cumpriu tudo que está escrito nesse. Assim está no Tratado de Sotá. Então, Kli Yakar tem dois comentários principais longos sobre esse assunto, né, ligado ao versículo 19, que Moshe pegou os ossos do Yosef, que juntou o assunto de antes, que eles foram Hamushim, armados, Bnei Israel, o povo judeu, pelo deserto, assim como é escrito no Yalkut, que é um Midrash, que para poder seguir, fazer a jornada no deserto, precisavam desses dois Aronot, dessas duas arcas. Um é o Aron, a arca da Shekhinah, da presença divina, e outro é o Aron, o caixão do Yosef. E aí os povos perguntavam o que tem esse com esse, e aí respondiam que esse cumpriu tudo que está escrito nas Aseret Debrot, nos 10 mandamentos, que está escrito nesse.
E aí por isso que as armas que eles carregaram durante o deserto, que os protegiam dos outros povos, era justamente esses dois, por isso esses dois caixões, duas arcas, por isso que tem a proximidade, falando do Hamushim armados com o Aron do Yosef, já que o Aron da Shekhinah não foi entregue ainda, que foi depois só no Har Sinai, em Matan Torah. E também explica como estavam armados, né? Que na verdade, estavam armados com o Aron do Yosef, porque quando fossem atravessar o Mar Vermelho, precisariam do Yosef, os méritos do Yosef para poderem abrir o mar, como a gente vai ver em seguida. Qual é o significado de armas antes de Matan Torah? Antes de ter o Aron HaKodesh? E por que o Aron do Yosef estava lá? Como se estivessem esculpidos lá todos a série Tadibrot. Também Moshe antecipou, como eu falei, que ter que passar pelo Yam Suf precisaria do mérito do Yosef para abrir o mar. Porque, como a gente, baseado no Tehillim, nos Salmos, capítulo 114, no verso 3, que fala: Hayam Ra'ah vayanos. O mar não queria se abrir porque não reconheceu o povo judeu com quem tinha feito um pacto com Hashem. Mas aí quando o mar viu o Aron do Yosef, e aí ele se abriu, ele fugiu para que pudessem passar. Mas pelo Pshat, pelo sentido literal da Torá, essas explicações não servem, pois nos versos não constam. O Aron Ashkinah não fala que tem esse Aron que estava carregando as Lorot Brit, ou a presença divina, nem que o caixão do Yosef estava no lugar do Aron HaKodesh, da arca do pacto, da aliança, e nem que a abertura do mar foi por mérito de Yosef. Isso a gente aprende pelo Midrash, baseado no Tehillim. Pegar o caixão de Yosef está claro no próprio verso 19, que fala que as beias que Yosef fez o povo jurar, prometer que vai, quando Hashem lembrar do povo para salvá-lo, eles vão levar junto os seus ossos. Mas vemos que tem mais uma relação com o desvio para passar pelo Yam Suf, como está no versículo anterior, que eles foram armados para poder passar pelo deserto. E qual a orientação prática para a gente hoje? Pois a Torá é eterna, então deve ter alguma orientação para a gente poder aprender e aplicar na prática hoje. E além disso, o ato do Moshe de pegar os atzamot, né, os ossos do Yosef, foi uma única vez, foi lá. O que tem? Não se repete isso toda vez. Embora o próprio Yosef tenha usado a palavra ossos no final de Vayeri, como está escrito, que Yosef fez jurar em Israel para falar quando tivesse Pakod e Fkod, Lokim etchem, isso está no Parashat Vayeri, no final do Parashat Vayeri, Varitem et atzmotai mizei, vocês vão elevar os meus ossos daqui. Precisamos entender o porquê de usar essa palavra atzamot. Não é uma expressão respeitosa com tzadikim, falar sobre ossos. Poderia falar, levar o caixão do Yosef, mas os ossos do Yosef. Moshe pegou a essência, atzamot é ligado com etzem, que é atzmut, que é a essência do Yosef, a força do Yosef, para poder atravessar o deserto. Essa já é a resposta que vai usar para tudo. Esse ciclo virtuoso ligado com a essência do Yosef. A gente vai ver o que é o Yosef e a gente tem que ter essa essência do Yosef para a gente conseguir atravessar essa dificuldade, essa escuridão, o sofrimento que a gente vive hoje ainda no exílio. A essência do Yosef qual é? É acrescentar, como está na Parashat Vayesé, quando Rachel dá o nome de Yosef, ele fala, vai ficar te chamar Yosef, Lemor, Yosef Hashem li ben acher, que Hashem vai acrescentar para mim mais um filho, um outro filho. Mais um filho, e não é só um filho, mas é um outro filho, alguém que é outro, alguém que é diferente dos nossos, e que o outro vire filho. O Tzemach Tzedek explica que é como Eravam ben Nevat,
que veio da tribo de Yosef, e seus companheiros que fizeram idolatria, que foram totalmente contra, fazer com que mesmo Yeravam ben Nevat se torne um ben. Mesmo um Aher, alguém que faz outras coisas que são diferentes, estranhas em relação a servir a Hashem, fazer com que se torne um filho novamente para o nosso Pai que está no céu. Em princípio é estranho. Por que Aher pediria isso? Porque Aher, já quando dá o nome de Yosef, fala que Hashem acrescente um outro filho. Não está satisfeita com Yosef? Já quer um outro? É essa mensagem, a essência do Yosef, no nome dele, que é fazer com que o que está estranho se torne sagrado. Nascido do Egito, Hashem tirou seus filhos da escravidão e do exílio, através de Moshe. Mesmo aquele que está na condição de outro, também saiu do Egito. Entendemos também a ligação do final com o começo da Parashá. No final da Parashá fala sobre Amalek, a guerra de Amalek contra o nosso povo, quando tinha acabado de sair do Egito, antes de matar a Torá. Mas foi Amalek, chegou Amalek, esse povo terrível, monstro, assassinos, e lutou contra Israel em Refidim. E aí Moshe falou para Yoshua, que é descendente de Yosef, Behala Nashim, e você vai escolher os homens para guerrear contra Amalek. O Midrash explica que precisou ser através do Yoshua e não Moshe que lutou contra Amalek, pois ele é descendente de Yosef, que está no começo da Parashá, e no final está Yoshua para lutar contra Amalek, que é uma guerra atual nossa, como a gente tem até hoje. Pois ele, Yoshua, é descendente de Yosef, e como está em Vayetze e na Haftará de Vaishlar, o Rashi explica que quem tem o poder de acabar com Amalek é Yosef. Porque quando nasceu Yosef, o Rashi explica em Vayetze, quando nasceu aquele que vai julgar, vai condenar, vai acertar as contas com Esav, que é aquele que tem condições de acabar com Esav, como está escrito em Ovadiah, que é um descendente do Esav, na Haftará de Vaishlar, quando Yaakov se encontra com Esav, que a casa do Yaakov, que é fogo, e a casa do Yosef, que é a chama, que vai queimar o Beit Esav, que é o feno, a palha. Amalek conseguiu, que é descendente de Esav, Amalek conseguiu atacar Israel só porque alguns do povo tiveram dúvidas de fé. Como eles falam no passuco, no verso anterior, Hayesh Hashem bekribeinu im ain. Será que Hashem está dentro da gente? Como é que pode? Depois de todos os milagres que aconteceu, tiveram dúvidas se Hashem estava junto com eles. E Amalek aproveitou esse ponto fraco e foi lá e atacou. E só conseguiram atacar os que estavam fracos, como depois de Parashat Kitetse, Necheshalim, e ficaram para trás, Acharecha, por causa dos seus pecados, e ficaram fora das nuvens da proteção por causa dos pecados. Amalek não conseguiu entender por que aconteceu, depois que esses que estavam fracos e estavam com pecados, estavam fora da nuvem de proteção e ficaram para trás, os que estavam dentro da nuvem foram lá para ajudar a defender. Amalek não entendeu. Porque os tementes a Deus que estavam protegidos dentro da nuvem saíram da proteção das nuvens e foram para o lugar do perigo, fora das nuvens de proteção, materialmente, espiritualmente, um perigo material e espiritual, onde Amalek podia atacar, dentro da nuvem podia atacar, que são as nuvens de glória em mérito de Aaron Avino, Aaron a Cohen, só para salvar aqueles que estavam fora. Por isso, a preparação para a saída do Egito e a guerra contra Amalek é justamente lembrar da essência do Yosef, que é fazer com que o outro, que está fora da nuvem, se transforme em um filho que está dentro e está totalmente integrado e conectado com Hashem. Quando alguém do povo está nessa situação, como o Rashi explica qual é essa situação, o Rashi traz uma metáfora, que é como uma pessoa que está levando o seu filho nos ombros, e aí vai no caminho, e aí o filho vê uma coisa e pede para o pai vai lá e pega,
e dá para ele. E aí, quando acontece uma segunda, uma terceira vez, e aí, de repente, vem uma pessoa no caminho e pergunta, cadê o teu... Pergunta pro filho, cadê o teu pai? Ele fala assim, não sei onde é que está. Ah, não sabe onde é que está? O pai vai e deixa, tira o filho do colo, das costas, dos ombros, e aí vai lá um cachorro e morde. Então, quando teve esse filho que perguntou, cadê Hashem? Está com a gente? Não está aqui. Com todas as evidências, mas fala, não está aqui. Hashem vai tirar ele da nuvem de proteção, vai lá o cachorro, que é o Amalek, e ataca, como o Hamas fez também, que é de Amalek, que atacou a gente furando, né, a cerca, que está ligado com essas nuvens de proteção. Se tivéssemos entrado logo em Eretz Israel, logo depois de Matorá, teria tido a redenção completa. Mas ao ter que viajar pelo deserto de cobras, serpentes, escorpiões e sede, sem água, um lugar de perigo físico, porque é um lugar de perigo espiritual, que acaba sendo um perigo físico também, onde não tem moradia, não tem pessoas morando lá, e tem testes e brigas, então precisa da essência de Yosef para resgatar os que se estranharam e saíram das nuvens de proteção. Em todos os tempos e lugares do exílio amargo, no deserto dos povos, como é chamado, Midbar Ha'amim, precisamos levar junto conosco a essência do Yosef, transformar o outro em filho do nosso Pai nos céus. Como Rashi explica, Hamushim, que só uma parte foi salva. Como a gente responde na Haggadah de Pesach, se o filho Rashá estivesse lá, não teria sido redimido, porque só 1/5 saiu do povo. Mas agora é diferente, porque temos a essência do Yosef, então vão sair todos, porque todos estão conectados, porque a gente está com essa missão de não deixar ninguém fora da nuvem de proteção. Bechalach é sempre lido no mês de Shvat, que é ligado especialmente com o trabalho do Yosef. A gente sabe que cada mês do ano está ligado a uma das 12 tribos. E o 11º mês, depois de Nissan, está ligado com Yosef, com a tribo de Yosef. Com uma das tribos de Yosef, né? E também com uma das 12 combinações do nome de Hashem, que está em Parashat Berokotai, Lo Yarlifenu, Velo Yamir Oto, Tov Berá, Ora Betov, Ve'im Amir Yamir, Behemá, ou Behemá, Ve'hu Utmurató e Kodesh. Quando tem essa palavra, Hamer Yamir é o rei com o Yud, depois Vav, depois o rei, está ligado com o nome Yud Kei Vav Kei, que é a expressão do nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, nessa combinação que é ligado com o mês de Shvat. Então, o que é isso aqui? Se você fizer, não deve trocar, é proibido trocar o que você já consagrou, mas se você for trocar, então esse também vai ser sagrado e todos vão ser sagrados. Transformamos o que não pode ser trocado numa troca válida para o sagrado. Transformamos aquele que está fora, que é o outro, em sagrado, e a gente não vai perder com isso. Para conseguir fazer essa troca, precisa descer até o mundano, para fora das nuvens de proteção da Torá e da Tefilá. Ir para onde está o outro, para aquele que está fora, para que ele volte a ser o filho de modo revelado, porque na essência todos são. Isso é um teste, e pedimos para não ser levados para testes. Como é que a gente pode fazer um teste de sair da proteção para poder salvar o outro? Muito mais ainda, nos colocamos de propósito. Não é um teste que a gente se coloca no teste. Por isso que a Torá diz que, no geral, não devemos trocar, lo yamireno, mas que fazer essa atividade de transformação num lugar de perigo, ainda mais quando são muitos, a Torá chama de Hassid Shoté em Sotá, né, na página 20a, porque não se deve colocar num perigo, mas quando é uma situação de perigo como essa, de Pikor Nefesh, de salvar uma vida, devemos salvá-los. Devemos fazer isso. E a gente não vai perder. Amer e Amiren, que você vai trocar e vai ser Kodesh. Mas tem uma possibilidade que não perdemos nada, nem nós, nem a troca, e seremos sagrados. O Tmurató e Kodesh, mesmo que estava oculto, vira um bom revelado. Mas qual a vantagem de colocar tefilim uma vez só num judeu, sair da nuvem para colocar tefilim num judeu uma vez só? Ou outra mitzvah, que é uma vez só, quando ele logo voltará para fora da nuvem? A verdade é ao contrário, como está no Yad HaZaká, o livro de leis
do Rambam, do Maimonides, que fala que precisa cada um se ver como metade com mérito e metade sem mérito. E o mundo inteiro está nessa mesma situação. E basta uma única mitzvah, num momento, para pender a balança, a sua balança, e do mundo inteiro para o lado com méritos, e causar a salvação tua e do mundo inteiro. Cada instante que fazemos uma mitzvah, mesmo que seja, temos essa ligação que é eterna com Hashem, de mitzvah, de tzavta vechibur, de união e conexão. E outra lei que tem também, que toda mitzvah gera uma outra mitzvah, que é o que eu falei, o ciclo virtuoso. Então a gente fazendo essa coisa boa, a gente traz mais coisas boas. Na essência, essa coisa boa traz um ciclo virtuoso e vai crescendo cada vez mais. Mesmo que por enquanto a gente não veja claramente que nossa troca se torna sagrada e não faz parte das Rashei Tevot do nome de Hashem, Amer Amirenu, temos que insistir e continuar com a garantia que teremos sucesso contínuo e cada vela conseguimos acender com persistência até que ela vire uma vela que acende e ilumina a outras também. A nossa geração temos o dia 10 de Shvat, de elevação e ocultação do dia da nossa geração, com o nome de Yosef Yitzhak, de nome Yosef, primeiro nome dele. E ele viveu desse modo em toda a sua vida, na essência do Yosef, que é transformar aquele que está como outro em filho, voltando. E ele enviou shluchim, emissários, para todo canto da terra, entregando suas vidas para reconectar todos ao nosso Pai. E tudo no modo de Yitzhak, que está ligado com Tzchok, que é riso e alegria, e bom coração. E Hashem nos abençoa. E todos nós nos integramos no Tzivot Hashem, no exército de Hashem, que a gente vai sair com mão elevada, Biad Ramah, com a chegada do Mashiach. Now. Amém.